Jornal Rio Mar é notícia. Rádio Rio Mar. A informação a serviço da cidadania. Bom dia a todos vocês que estão sintonizados agora na Rádio Rio Mar FM por meio do nosso site, radioriomarfm.com.br, pelo nosso aplicativo de celular da Rádio Rio Mar e também a Rádio Castanho FM, que retransmite esta edição de hoje, quarta-feira, 1º de abril de 2020. Bom dia também a Yolanda Mendes. Bom dia, Yolanda. Muito bom dia para você também que nos acompanha através da Rádio Rio Mar e a Rádio Castanho, nesta quarta-feira bastante ensolarada aqui na capital do Amazonas. O Jornal Rio Mar em Notícias, primeira edição, estreia hoje, 1º de abril de 2020. A programação da Rio Mar FM abre espaço para a informação e a prestação de serviço sobre o surto do coronavírus. E é durante esse período que a gente vai estar aqui sempre às 11 horas da manhã. Seguimos até o meio-dia para trazer informação em tempo real. E você pode, inclusive, interagir conosco por meio do nosso WhatsApp. Anote, é o 991425676. Anotou? 991425676. Em Manaus, pontualmente 11 horas da manhã, e vamos aos destaques de hoje. Deputados são alvos de fake news sobre redução de 20% dos salários de servidores. E o governador garante que, caso, vai à justiça. Polícia Federal apreende R$100 mil em espécie durante fiscalização em embarcação no interior do Amazonas. Prefeitura de Manaus anuncia novas medidas de enfrentamento à Covid-19, entre elas a limpeza de terminais e plataformas de ônibus aqui na cidade. Jornal Rio Mar em Notícias. E a Assembleia Legislativa do Amazonas aprovou em sessão virtual nesta terça-feira um pacote econômico e de ações voltadas ao enfrentamento do coronavírus. O pacote foi enviado pelo governo na última sexta-feira. Entre essas medidas aprovadas estão o decreto do Estado da Calamidade Pública até o dia 31 de dezembro e a proposta de emenda constitucional que permite ao governo remanejar verbas de investimentos obrigatórios e a habilitação do Fundo de Promoção Social e Erradicação da Pobreza ao enfrentamento da pandemia. Também foram aprovados os projetos que adotam medidas de caráter emergencial de gestão financeira, orçamentária e fiscal para combater os impactos econômicos da pandemia, o que autoriza a compra de insumos produzidos por produtores cadastrados no Programa de Regionalização da Merenda Escolar para serem doados a instituições cadastradas nos órgãos do Estado. Na prática, com a comprovação desse pacote, o governo do Amazonas vai poder, então, aplicar verbas de outras áreas de despesas, como a saúde, folhas de pagamento também dos servidores, e somente os valores voltados, então, para a educação, saúde, operações de créditos, convênios e fontes descentralizadas não poderão, então, ser mexidos. Estatísticas levantadas pelos deputados mostram uma expectativa de queda na arrecadação da máquina pública. O número representaria uma média de 40% de perda, 2 bilhões a menos para o Estado, que usa os recursos na manutenção dos serviços essenciais e na folha de pagamento do funcionalismo público. Agora são 11 horas e 2 minutos e o pacote econômico aprovado pelos parlamentares foi alvo de fake news. Os deputados rebateram uma notícia falsa na qual são acusados de reduzir em 20% o salário dos servidores públicos aqui do estado do Amazonas na votação de ontem. A notícia falsa circula nas redes sociais. O governador do estado, Wilson Lima, repudiou a propagação de notícias falsas e lamentou que nesse momento em que o Amazonas trava uma luta contra o avanço do novo coronavírus, ainda tenha que lidar com esse tipo de situação. Wilson Lima afirmou que a Procuradoria-Geral já está movendo uma ação na Justiça para retirar esses conteúdos do ar e para levar os responsáveis à Justiça para que dê explicações. Continuamos aqui trabalhando para combater o coronavírus e também um outro mal, que são as fake news. Nas últimas horas correu uma informação sobre uma votação que aconteceu na Assembleia Legislativa. Alguém pegou uma votação virtual em que os deputados estavam aprovando um projeto e disseram que aquilo dali seria um projeto para redução do salário dos servidores públicos do estado do Amazonas. Isso é uma fake news, isso é mentira. Nós, inclusive, já identificamos os movimentos políticos que estão por trás disso e que estão fazendo essas postagens. A nossa Procuradoria-Geral já está movendo uma ação na Justiça para retirar esse conteúdo do ar e levar essas pessoas à polícia para que deem explicações. E aqui eu aproveito para reforçar o meu compromisso com o servidor público e o meu compromisso de resguardar
o interesse desses trabalhadores, sobretudo daqueles das áreas de saúde e de segurança pública, que estão sendo fundamentais nesse processo de combate ao coronavírus. Os parlamentares votaram na tarde de ontem o pacote de medidas para combate e enfrentamento à Covid-19, além da decretação do estado de calamidade pública aqui no estado do Amazonas. 11h04 na capital do Amazonas, e agora há pouco em entrevista coletiva online, o governador do Amazonas, Wilson Lima, anunciou as medidas para o setor primário, junto ao secretário de Produção Rural, Petrúcio Magalhães, que visam reduzir impactos relacionados à pandemia do novo coronavírus, e anunciou a prorrogação das aulas presenciais até no mínimo final de abril. E o objetivo dessa proposta que nós estamos entregando hoje é para amenizar os prejuízos dessas pessoas, renegociar dívidas e também facilitar o acesso a novos recursos, a novos créditos. E antes de eu falar em detalhes desse nosso plano de ajuda para o setor primário, eu quero informar que assinei ainda há pouco a prorrogação da suspensão das aulas até o final do mês de abril. E aí a gente vai avaliando de acordo com a evolução dos casos de coronavírus. Então, dentre as medidas que nós estamos anunciando nesse pacote do setor primário, está a renegociação de dívida dos produtores rurais, aqueles que têm dívidas na AFEAM, com prorrogação do prazo para 180 dias. Segundo ponto, redução das taxas de juros e rebate no caso de adimplência para as operações de crédito rural. Petrúcio, como é que isso funciona na prática? Muitos estavam preocupados com o vencimento da sua parcela de crédito rural. Então, prorrogando por 180 dias aquele agricultor, aquele produtor, piscicultor que tinha parcelas a vencer. Então, procurem a AFEAM, eles estão em todos os canais de redes sociais, tem uma ouvidoria lá permanente, telefone, e-mail. Procurem a AFEAM para renegociar essas dívidas e prorrogar essas parcelas em até 180 dias, governador. O governo do estado também está disponibilizando, através do Fundo de Micro e Pequenas Empresas, 25 milhões de reais para algumas linhas de crédito, com aplicação mínima de 60% para o interior do estado. E isso daí é destinado para produtores rurais, pecuaristas, os feirantes da ADS e também cooperativas. Isso daí inclui que programas, Petrúcio? Esses 25 milhões, eles vão atuar com o Pró-Mecanização, com o Pró-Calcário, o Pró-Sementes e Pró-Mudas, que é um programa inédito do governo do estado, e outras linhas de crédito do AFEAM Agro. Então, esse agricultor ele tem que procurar o IDAM, e aí é super importante o trabalho do nosso IDAM, governador Wilson. Nós temos escritórios em 62 municípios, 66 escritórios do IDAM no interior. Então, você que é agricultor, piscicultor, deve procurar o escritório local. O escritório vai elaborar esses projetos, né, para que a AFEAM possa colocar esses recursos aí no seu município, lá na ponta, lá para o agricultor familiar. E na manhã de hoje, o município de Manaus anunciou como uma das novas medidas de combate ao novo coronavírus a higienização dos terminais de ônibus aqui da cidade, das plataformas centrais dos coletivos e também do entorno das unidades de saúde referenciadas para atendimento de casos relacionados à doença. Foram disponibilizados pela Secretaria Municipal de Infraestrutura 4 caminhões-pipa, 2 vassouras coletoras bobcats e equipes de borrifação, conforme explicou o secretário de Infraestrutura da CEMIF, Kelton Aguiar. Hoje nós estamos começando em 2 terminais, estamos no T5 e estamos aqui no terminal da Constantino Neri. Agora no período da manhã ainda, nós acabamos aqui o terminal da Constantino Neri e estamos indo para o terminal da Cachoeirinha. Além de começar a fazer a lavagem de todas as plataformas, né, da Constantino Neri, depois Djalma Batista e depois V8, enfim, o que podemos fazer em todas as vias da cidade. Além da Grande Circular, tem outra equipe agora que está na Grande Circular. Além do atendimento também em um raio de 50 metros das UBS, principalmente as UBS que estão fazendo aí o primeiro atendimento às pessoas com gripe e corona, etc., né, que estão essa preocupação. A Secretaria Municipal de Saúde, que integra a equipe de apoio de limpeza desses espaços públicos, também estava presente na ação.
Segundo a diretora do Departamento de Vigilância Ambiental e Epidemiológica da Ciência, enfermeira Marinélia Ferreira, a limpeza nesses locais é essencial porque concentra um grande número de bactérias e vírus. Essa ação conjunta visa justamente diminuir essa concentração, considerando que, segundo os estudos, nós temos uma grande concentração no solo, ou seja, nos pés das pessoas, as mãos, onde elas pegam, e é um modo mais rápido de transmissão. A higienização dos veículos já está sendo realizada, eles estão obedecendo todas as nossas orientações, em parceria com a Vigilância Sanitária do município, portanto, essas ações são importantes, mas isso são medidas coletivas. As medidas individuais permanecem. Lavagem frequente das mãos, não tocar olhos, nariz e boca e sempre chegar em casa, se possível, tome seu banho, não entre com seu calçado dentro da sua casa. São medidas individuais que também precisam ser feitas. A ação conta ainda com o auxílio da Secretaria Municipal de Limpeza Pública e Instituto Municipal de Mobilidade Urbana. Jornal Rio Mar em Notícias. 11h10 na capital do Amazonas, vamos direto para Parintins. Carlos Alexandre já está na linha com a gente, traz agora informações ao vivo sobre um caso suspeito de Covid-19 que veio a óbito em Juriti, no Pará. Muito bom dia, Carlos. Bom dia, Ana, bom dia aí, bom dia, amigos do Jornal Rio Mar em Notícias. Então, morreu na de hoje, volta das 4 horas e minutos, no Hospital Municipal da Juriti, que era divisa aqui com o com o estado do Amazonas, homem de 70 anos de idade. Ele está internado desde a semana passada na cidade, exames foram encaminhados para a cidade de Belém, entretanto, foi divulgado, saiu o resultado. O idoso chegou do Amazonas há cerca de 2 semanas e apresentou alguns sintomas, o gripe, e internado no Hospital Municipal de Juriti. De acordo com as informações que foram repassadas nesta manhã, ele foi enviado ao laboratório da cidade de Belém, a capital do estado do Pará, e estão aguardando o resultado. Ele veio a volta às 4 horas e 30 minutos. Nós mantemos contato com as pessoas que moram e que residem. A gente tem uma ligação grande com a cidade de Juriti, do festival folclórico, muitas pessoas de Juriti vêm para Parintins para participar do festival com um mais caprichoso e divertido. Essa ligação ela é muito como se fosse um bairro de Parintins. E amanhã muita gente está acompanhando as informações e muita gente assustada com tudo que aconteceu, mas ainda não houve a confirmação que o idoso faleceu em virtude do vírus. O período está mais em família, inventando brincadeiras, inventando jogos. Confesso que não sou muito fã de jogos, mas nesse período eu aprendi a jogar Uno, que é um jogo que muitas pessoas sabem, eu não sabia e eu aprendi. Interagindo com a galera através das redes sociais. Alô. A gente está fazendo mais lives no meu canal. Carlos, a gente estava ouvindo inclusive os apresentadores dos bois. Como é que está essa situação aí em Parintins? Como é que estão os dois apresentadores, tanto de Garantido como também de Caprichoso? Pois, Wanda, com a chegada do mês de abril, Parintins entra na contagem regressiva para o seu folclórico, que desde 2004 é realizado no último fim de semana do ano. Nesse momento, por exemplo, nós estaremos com os galpões confeccionando alegorias, preparando o figurino, o RAIS intensificando ensaios, tudo para que o espetáculo fosse digno de história, seja colocado para o Garantido. Entretanto, com o coronavírus, o Festival Folclórico de Parintins foi adiado, o governo do estado, a prefeitura e os bombais ainda não definiram uma nova data. Com isso, os artistas e trabalhadores das áreas folclóricas em casa. Sua arte silencia diante de uma pandemia que vai se alastrar no mundo. No centro de Parintins, para o apresentador do Boi Caprichoso, Edmundo Oran. Ele canta os seus shows e vivencia a família. Ele conversa com a nossa reportagem, fala com os fãs, inclusive as redes sociais, fazendo live para informar, fazer shows gratuitos por meio das redes sociais. O período a gente está mais em família, inventando brincadeiras, inventando jogos. Confesso que não sou muito fã de jogos, mas nesse período eu aprendi a jogar Uno, que é um jogo que muitas pessoas sabem e eu não sabia e eu aprendi.
interagindo com a galera através das redes sociais. A gente está fazendo umas lives no meu canal, no Instagram, nas plataformas sociais que eu tenho, e interagindo, cantando, e mais comendo e dormindo, que eu acho que a maioria está fazendo isso. Mas é um período também para nós refletirmos, né? Que esse período é um período difícil, está sendo para todo mundo um período muito complicado, muito delicado, e é um período para nós realmente refletirmos na vida, refletirmos em várias coisas que são muitas vezes nós dizemos ser simples, quer sair na rua, dar uma caminhada, conversar, dar um abraço num amigo ou em alguém, e coisas que a gente sente falta, que está sendo difícil de fazer nesse momento, são coisas simples. Para o apresentador garantido, Israel, a festa do Boi da Baixa do São José vai ter que esperar um pouquinho, pois o coração humano acompanha a esposa, a Raíza Paulaim, que é médica e trabalhando na linha de frente do combate ao Covid-19 em Parintins. Em casa, ele apresenta os momentos ao lado da família. Mais do que nunca, eu estou seguindo a orientação da Organização Mundial da Saúde e praticamente 2 semanas eu estou confinado em casa com minha esposa, que é médica, por sinal, e meu filho, vivenciando profundamente o ambiente familiar, que é muito importante, principalmente nesse momento de grande tensão que todos nós estamos vivendo. Por sinal, minha esposa, doutora Raíza, juntamente com seus colegas profissionais da saúde, estão na linha de frente do combate ao coronavírus em Parintins e também somando com toda a região do Baixo Amazonas. E eu tenho dado todo o suporte possível a ela, apoiando-a da melhor forma, mesmo sabendo que o seu risco de contágio é mais iminente. Porém, tenho fé em Deus que ela não será infectada, assim como nenhum de nós, e ela poderá continuar ajudando diariamente a minimizar o sofrimento da população apavorada com esse vírus desconhecido que está vitimando milhares de pessoas no mundo inteiro. Nós ouvimos aí, né, os apresentadores dos 2 bois, Garantido e Caprichoso. Situação complicada. Amanhã o Carlos Alexandre retorna com a gente novamente. E agora a gente vai direto para o Careiro Castanho conversar com Anderleia Oliveira. Anderleia, muito bom dia. Bom dia, Yolanda. Bom dia aos ouvintes do Jornal Rio Mar em Notícias, estreando hoje. E nós vamos falar aqui do Careiro Castanho, trazendo as informações aqui da barreira sanitária, Yolanda, que está montada no município, aqui na entrada da cidade, no quilômetro 112 e também no quilômetro 22 da BR-319. A Miriam Souza, que é agente de vigilância sanitária, vai falar para a gente sobre a abordagem dos profissionais aqui nessa movimentação no Careiro. Bom dia, Miriam. Bom dia, eu sou Miriam, da Fiscal de Vigilância Sanitária. Essa abordagem nós estamos fazendo aqui, nós estamos parando todos os veículos que estão vindo da BR, dos ramais, das vicinais, e a abordagem nós entramos nos veículos, né, nos micro-ônibus, e perguntamos se vem alguma pessoa que está vindo de Manaus. Nós faz aqui o preenchimento da ficha, né, vendo se alguém está tendo algum sintoma, e é feita essa abordagem, a gente vê a temperatura, né, dos passageiros. Muito bem, Miriam. Também o material, né, que foi confeccionado para entregar, né, para a população, para orientar tudo direitinho. E em caso de já encontrar alguma pessoa assintomática, também já encaminhar para atendimento. Sim, se for constatar, né, alguma pessoa com temperatura acima de 37 graus, a pessoa ela é encaminhada, né, para a Secretaria de Saúde para fazer o exame, né?
Muito bem, a Miriam aqui, junto com outros profissionais, Yolanda, além da vigilância sanitária, também tem integrado aqui profissionais de outras equipes que estão somando os esforços, né, toda uma união de esforços para essas barreiras sanitárias aqui no Careiro. O município que registrou essa semana um caso suspeito, né, que está sob total monitoramento da equipe de saúde aqui no município, todos os profissionais voltados a esse caso que está sendo analisado pelo LACEN, no aguardo do resultado. É um motivo para a nossa população permanecer em casa, permanecer vigilante. As equipes estão aqui fazendo o seu papel, juntamente aqui a vigilância sanitária, tem também os seguranças, né, da nossa guarda municipal e o apoio total da Polícia Militar desde o início desse trabalho para orientar, fiscalizar e, sobretudo, informar a população das regras, né, que é permanecer em casa, cuidado com a sua saúde, a sua higiene pessoal, todo esse trabalho sendo feito com muito carinho aqui no município do Careiro. Yolanda Mendes. Muito obrigada, Anderleia. Amanhã ela retorna com a gente, assim como o Carlos também. E agora a gente vai conferir o nosso próximo destaque. Agora o correspondente Evandro Fontana traz, inclusive, um panorama de como está toda essa situação da pandemia, do coronavírus, da Itália, direto de Milão. A Itália atingiu o pico de contágios e a tendência é os números começarem a diminuir daqui a alguns dias. Esta é a conclusão das autoridades a partir dos últimos dados. Apesar da letalidade continuar muito alta, ontem foram 837 mortos, o percentual de crescimento de contagiados foi o menor da série histórica, apenas 4%, e o número de internações em UTIs também tem diminuído. Milão antecipou a inauguração de um hospital com 250 leitos de terapia intensiva no pavilhão de feiras, construído em poucos dias para absorver parte da demanda regional. Importante dizer que dos mais de 105 mil casos na Itália, quase 16 mil foram curados. A partir de hoje, o governo italiano começa a distribuição de recursos para as pessoas mais atingidas com a crise econômica. Um bônus de €600, cerca de R$ 3.500, vai ser dado para autônomos, microempresários e trabalhadores prejudicados com a suspensão das atividades. Famílias que seguem trabalhando e não têm com quem deixar os filhos receberão um bônus no mesmo valor para despesas com babysitters. E os governos regionais daqui e o governo central, exemplo do Brasil, seguem divididos quanto às medidas de isolamento. O governo central publicou nesta terça uma circular esclarecendo que o pai ou a mãe podem levar seus filhos para passear próximo de casa, num entendimento de direito a tomar sol e aproveitar a primavera. Mas a Lombardia é totalmente contra, sob a alegação de que isso pode afrouxar as medidas e contribuir para uma elevação dos casos. De Milão, Itália, Evandro Fontana. E mais de 3.000 pessoas morreram por coronavírus em solo americano. Os detalhes com Henrique do Vale, direto de Nova York. E o navio Comfort Hospital da Marinha Americana já está atracado aqui em Nova York, enquanto os Estados Unidos enfrentam o que poderia ser o mês mais difícil da pandemia do coronavírus. Mais de 3.000 pessoas morreram do vírus em solo americano. E os especialistas temem que, quando o surto atingir o pico previsto em meados de abril, mais de 2.000 pessoas possam morrer por dia. Cerca de 82.000 pessoas poderiam morrer no total até agosto, mesmo com medidas de distanciamento social, de acordo com o modelo citado pela Casa Branca. No entanto, pode haver alguns pontos positivos nos dias sombrios à frente. Os hospitais da região norte da Califórnia estão cautelosamente esperançosos de que possam estar vendo os primeiros benefícios do confinamento das pessoas em suas casas. E começa a corrida para as empresas testarem possíveis tratamentos e vacinas contra o coronavírus. A gigante farmacêutica Johnson & Johnson diz que planeja iniciar testes clínicos em humanos de uma vacina Covid-19 até setembro, com a meta de os primeiros lotes estarem disponíveis para uso emergencial no início do próximo ano. Outras empresas de biotecnologia menores também estão trabalhando em possíveis vacinas, mas uma esperança mais imediata pode ser encontrada em tratamentos que já estão disponíveis para outras doenças. A Organização Mundial da Saúde iniciou testes clínicos, um medicamento originalmente usado contra doenças altamente contagiosas, em pacientes na Espanha e também na Noruega. Enquanto isso, as autoridades de saúde chinesas estão testando um medicamento para artrite reumatoide
em pacientes Covid-19. Henrique do Vale, especial de Nova York. Jornal Rio Mar em Notícias. A informação a serviço da cidadania. 11h24 e a Fundação de Vigilância em Saúde do Amazonas passa a monitorar remotamente, a partir de hoje, o estado de saúde dos passageiros que desembarcam no Porto de Manaus. A instituição está ampliando o monitoramento que é realizado desde o último dia 26 para quem desembarca no Aeroporto Internacional Eduardo Gomes. A ação ocorre em determinação do decreto estadual que visa a quarentena obrigatória por um período de 14 dias a todos os que chegam a Manaus e faz parte do pacote de medidas complementares para controle epidemiológico e contenção de novo coronavírus no Amazonas. As equipes da FVS Amazonas vão orientar os passageiros a instalar o aplicativo da plataforma de alertas emergenciais, desenvolvido então pelo governo do estado e disponível para smartphones com sistemas operacionais Android e iOS. Por meio do aplicativo, as equipes vão estar de prontidão para dar orientações e encaminhamentos também necessários caso o usuário apresente algum tipo de sintoma associado ao novo coronavírus. O estado do Amazonas tem 175 casos confirmados do novo coronavírus. Segundo os dados processados até ontem, dos 175 casos da doença no Amazonas, 159 foram de pessoas moradoras de Manaus e 16 de residentes do interior. O Amazonas também registrou de segunda para essa terça-feira, mas 2 mortes, subindo então para 3 o total de óbitos em decorrência da Covid-19. As 2 vítimas eram do sexo masculino. Um tinha 43 anos e outro 49 anos. As informações devem ser atualizadas na tarde de hoje em coletivo online. 11h25 e até meio-dia nós te fazemos companhia aqui no nosso jornal Rio Mar em Notícias, segunda edição, e a população ainda tem dúvidas sobre o uso correto das máscaras e o material que as mesmas devem ser feitas. Nós questionamos a diretora-presidente da Fundação de Vigilância em Saúde, Rosemary Costa, sobre a produção artesanal desses produtos. Ela destacou que é preciso muita atenção. As máscaras artesanais que estão sendo feitas em casa, elas normalmente são feitas com um tecido chamado tricoline. A trama desse tecido é aberta. Ela não impede, o vírus ele tem um tamanho muito diminuto, muito pequenininho. E normalmente essas máscaras não filtram vírus. Então elas são bonitinhas, elas são estampadas, elas são coloridas, mas a função principal seria evitar que as pessoas se contaminassem, elas não atendem. Por isso mesmo é que a Anvisa não autoriza. A Anvisa autoriza TNT cirúrgico ou odontológico, que é um TNT especial. Não é o TNT que a gente compra ali na esquina. E essa máscara ela tem que ser confeccionada em 2 ou 3 camadas. Então, se a máscara domiciliar for feita com TNT cirúrgico ou odontológico e ela tiver 2 ou 3 camadas, então, nesse caso, ela vai proteger. Se ela for feita com outro tipo de tecido, ela não vai proteger contra o novo coronavírus. A Organização Mundial de Saúde diz que as máscaras devem ser usadas apenas por pessoas que estejam tossindo ou espirrando ou por quem esteja cuidando de alguém doente ou com suspeita da Covid-19. As orientações do Ministério da Saúde e da Sociedade Brasileira de Infectologia seguem, então, a OMS. E a Universidade do Estado do Amazonas e o Serviço Nacional da Indústria informaram que estão desenvolvendo protótipos do equipamento mais importante para a manutenção da vida de pacientes graves da Covid-19, os respiradores. Em reunião no Centro Integrado de Comando e Controle também foram apresentadas outras iniciativas para a produção local de equipamentos de proteção individual, entre outras soluções desenvolvidas em fase de desenvolvimento para o enfrentamento ao novo coronavírus aqui no estado. O primeiro item apresentado foi um protótipo de respirador pneumático, desenvolvido por técnicos da Escola de Mercado do Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial. Ainda que não seja compatível com os usados nos hospitais, o equipamento poderá ajudar na manutenção da vida de um grande número de pacientes, caso seja aprovado para produção em escala. O produto contou com o apoio de médicos da rede estadual e privada de saúde na parte de desenvolvimento e testagem
e depende de material para produção em escala e das licenças necessárias para produtos recém-desenvolvidos. A UEA, em parceria com o Instituto Federal do Amazonas, também trabalha no desenvolvimento de um respirador mecânico. Além da produção, a iniciativa da UEA é para a manutenção dos ventiladores da rede estadual de saúde que apresentam defeito. A universidade trabalha ainda com a capacitação de profissionais de toda a rede de saúde. Ontem, inclusive, a instituição iniciou um treinamento para ensinar médicos que não atuam em UTIs a entubar pacientes. A ideia é que todo e qualquer profissional esteja realmente preparado para fazer esse procedimento que garante suporte avançado e de vida também a esses pacientes. O treinamento iniciou com médicos residentes e se estenderá a outros profissionais. E Prefeitura envia à Câmara a proposta de auxílio de R$ 300 para microempreendedores de Manaus. Brunelander. A Prefeitura de Manaus anunciou nesta terça-feira o pagamento de auxílio no valor de R$ 300 para catadores e microempreendedores do projeto Viva Centro Galerias Populares. A promessa é que a proposta seja enviada para a apreciação dos vereadores da Câmara Municipal de Manaus ainda esta semana. A medida foi anunciada um dia após a aprovação da concessão de bolsa de R$ 50 para mais de 80 mil alunos da rede municipal de baixa renda. O projeto de lei prevê ajuda financeira por 2 meses a 274 catadores de resíduos sólidos apoiados pela Prefeitura e também aos permissionários das Galerias Populares Espírito Santo, dos Remédios e do Shopping Felipe Dal T4, totalizando 1.000 comerciantes que ocupavam lojas nos 3 centros de compras, segundo o prefeito Arthur Neto. Estamos mandando para a Câmara Municipal R$ 300 mês para catadores de lixo, R$ 300 mês para aqueles que ocupavam galerias populares, galerias de microempresários ou o shopping Felipe Dal. Nós tivemos que liberar as pessoas para as suas casas, temos que dar a elas alguma ajuda para que elas se mantenham, para que elas possam garantir a sua alimentação básica. O prefeito ressalta que essas ações emergenciais visam disponibilizar renda mínima para as pessoas em situação de vulnerabilidade decorrente do isolamento social. No caso dos catadores, o risco de contaminação é mais preocupante, uma vez que o vírus é resistente em superfícies como a dos materiais coletados pelos trabalhadores. O prefeito criticou ainda o valor e a morosidade do governo federal em disponibilizar auxílio financeiro para que as pessoas possam ficar em casa. Se uma prefeitura como a nossa, perto da União, não é nada. O governo federal pode fazer muito mais. E já anunciou, serão bem-vindos, mas devem ser urgenciados, devem vir rapidamente, porque a barriga das pessoas não espera, a ansiedade social não espera, as doenças psicológicas que vêm da fome, que vêm da insegurança, da incerteza, também não esperam. Quanto menos gente na rua, muito menor a tendência de haver propagação da doença. Se as pessoas saem de casa, elas vão ter a ilusão de uma vida normal e logo muita gente adoecerá, podendo haver muitos óbitos, infelizmente, e essas pessoas terão necessariamente que parar de trabalhar. O auxílio emergencial a catadores e microempreendedores previsto para os meses de abril e maio vai totalizar R$ 764.400. A bolsa vai ser paga pela Secretaria Municipal da Mulher, Assistência Social e Cidadania, a partir da publicação da lei no Diário Oficial do município. Brunelander, Rádio Gilmar, Jornalismo Total. 11h33 e nós vamos para um breve intervalo comercial e daqui a pouco você confere que delivery e drive-thru são opções para agricultores não perderem suas produções. Daqui a pouco nós voltamos em instantes. Estamos apresentando Rio Mar em Notícias. Atenção! Devido ao avanço do novo coronavírus, a Amazonas Energia comunica que o atendimento ao público será realizado somente por meio de nossos canais digitais, pelo site amazonasenergia.com, através do telefone 0800 701 3001 ou pelo app. O atendimento presencial nas lojas e agências da capital e do interior está suspenso temporariamente. Esta medida visa contribuir com a saúde e segurança de nossos clientes e colaboradores. Amazonas Energia.
o Hospital Samel está comemorando uma nova conquista. Agora o padrão que você já conhece dispõe de 3 novas unidades hospitalares. No Shopping Manaus Via Norte e nas avenidas Getúlio Vargas e Grande Circular. É mais conforto, comodidade e cuidado para a sua família. Afinal, quando estamos mais perto, tudo fica melhor. Sempre que precisar, estamos aqui. Samel Planos de Saúde. Qual o melhor caminho para um futuro brilhante? Estudar em uma escola que prepara você para o futuro profissional ou que possibilita vivências e experiências que preparam você para a vida? Nossa escola acredita que esse futuro deve ser construído unindo esses 2 caminhos. Então, se o que você busca é uma escola completa em todos os sentidos da vida, você encontrou o seu lugar. Pinóquio Centro Educacional e Colégio Marta Falcão. O meu lugar é aqui. Olá, amigo contribuinte. Sou o Padre Charles e tenho um aviso muito especial para você. Queremos preservar sua saúde e seu bem-estar. Por isso, recomendamos: fique em casa. Para facilitar a sua colaboração, informamos que sua doação pode ser feita de 3 formas. Primeiro, por meio de cartão de crédito. Segunda forma, transferência bancária realizada pelo aplicativo. Ou pela terceira forma, por meio de boleto bancário, que pode ser enviado pelo WhatsApp ou e-mail. Estamos de plantão na Fundação Rio Mar para lhe atender. Entre em contato conosco pelo telefone 3198-0903 ou pelo WhatsApp 991425677 ou acesse o nosso site radioriomarfm.com.br/clube. Agora, mais do que nunca, para a Fundação Rio Mar continuar o seu serviço de evangelização, necessitamos de sua ajuda. Voltamos a apresentar Rio Mar em Notícias. Agora são 11h36 em Manaus e a gente vai com informações com Bruno Elander trazendo as atualizações do governo federal. Bruno. Bom dia, Ítalo e Yolanda, bom dia a todos. Agora há pouco o presidente Jair Bolsonaro, ao lado de ministros, e principalmente do Paulo Guedes, fez um pronunciamento onde foram feitos 4 anúncios, 3 medidas provisórias e a assinatura da sanção do auxílio emergencial para principalmente os informais, aqueles que não têm renda fixa ou emprego formal. Foi anunciado pelo governo federal de que vai ser assinada hoje essa sanção do auxílio de R$600 para os trabalhadores informais, que pode chegar até 1.200, e no total isso vai dar 98 bilhões de reais dos cofres públicos. Além disso, ele também anunciou 3 medidas provisórias, uma delas que permite que as empresas reduzam em até 30% a jornada de trabalho e o salário dos trabalhadores, e o governo federal paga essa diferença dos 30%, ou seja, a empresa vai pagar 70% e o governo complementa com 30%. E se a empresa não tiver como pagar os 70%, o governo vai abrir uma linha de crédito a fundo perdido, pode se tornar fundo perdido, né, porque é do Tesouro Nacional que o dinheiro vai sair. Então, se a empresa não tiver dinheiro para pagar os 70%, ela vai poder pegar esse crédito e o governo ainda paga os outros 30%. Então, isso é o plano do governo para manter os empregos. Não foram dados outros detalhes. O presidente Jair Bolsonaro disse que à tarde vai ter uma entrevista coletiva, porque agora de manhã foi um pronunciamento, ninguém podia fazer perguntas para esclarecer essas dúvidas, mas ele também anunciou repasse de 16 bilhões de reais para os estados e municípios, o que, somando tudo isso, a linha de crédito para as empresas pagarem 70%, o auxílio de 30% do salário para complementar esse pagamento no final do mês e o auxílio dos municípios e estados, dá 200 bilhões de reais, que é 2,6% do PIB do Brasil. Então, foram as informações que foram dadas agora há pouco. A gente ouve um resumo desses 8 minutos de pronunciamento do presidente e também do ministro da Economia, Paulo Guedes. No dia de hoje, anunciaremos também a sanção do projeto do auxílio emergencial, onde 54 milhões de pessoas serão atingidas. É um custo de aproximadamente 98 bilhões de reais para o Tesouro. É aquele auxílio de R$600 por 3 meses, podendo chegar a R$1.200. De hoje para amanhã também, 3 medidas provisórias. A primeira é a trabalhista, que visa a manutenção de emprego, uma previsão de 58 bilhões de reais de gasto. Outra MP de crédito para manutenção de empregos, também na ordem de 34 bilhões de reais.
é que as fontes são diferentes. E o último MP, apoio para estados e municípios, a fundo de participação de município e fundo de participação de estado. É um socorro emergencial que estão previstos por parte da União 16 bilhões de reais. A palavra aqui, nosso ministro da Economia, Paulo Guedes, para rapidamente explanar sobre esses assuntos. Com toda certeza, mais tarde, numa coletiva dele com a imprensa, aprofundará sobre essas questões. Nós separamos, então, recursos de 98 bilhões para atingir 54 milhões de brasileiros, como o presidente disse, de forma que eles tenham recursos nesses próximos 3 meses para enfrentar essa primeira onda. Além disso, também a promessa de ajudar os brasileiros a manterem seus empregos. Então, vem 51 bilhões do nosso programa trabalhista, que dá às empresas várias possibilidades. Por exemplo, podem reduzir a jornada de trabalho 20%, 25%, 30%, que o governo cobre essa diferença de salário. Se a empresa está com dificuldade e quiser reduzir 20%, 25%, 30% do salário, o governo vai lá e paga os 20%, 25%, 30% de salário. Ou seja, nós estamos pagando as empresas para manterem os empregos. Da mesma forma, estamos abrindo um crédito, o Tesouro está lançando, ou seja, é um crédito de ajuda mesmo, está sujeito a perdas, pode ser que seja perdido, está sendo lançado como ajuda do Tesouro mesmo, é déficit primário na veia. Mas nós estamos mobilizando também o sistema bancário, eles também têm que botar recursos. Então nós estamos botando 34 bilhões e eles botam 6 bilhões, num total de 40 bilhões. Então a empresa que resolver manter emprego, na hora que ela mantém o emprego, nós não só complementamos o salário, como nós damos o crédito para a folha de pagamento. E o dinheiro vai na veia para o trabalhador. Então a empresa está sem capital de giro, reduziu 30% do salário e a jornada de trabalho em 30%, nós vamos lá e pagamos 30% de salário. E ela está sem dinheiro para pagar os outros 70% que ela se comprometeu a manter, nós vamos lá e damos o crédito também para ela manter o emprego. Então, tanto o programa trabalhista de complementação salarial, como nós chamamos, quanto o programa de crédito para financiamento da folha, o FOPAS, Folha de Pagamento de Salários, estão sendo assegurados. O total é de 200 bilhões de reais, 2,6% do PIB. E à tarde vai ser concedida uma entrevista coletiva, aquela é do SUS, né, do Ministério da Saúde, e o Paulo Guedes vai estar lá para explicar, para responder as dúvidas da imprensa, e a gente no Jornal Rio Mário Notícias, segunda edição, à tarde, vamos trazer mais informações a respeito desses assuntos. Muito obrigada, Brunelanda, e até amanhã. Nesse momento são 11h41 na capital do Amazonas, e o PROCON esclarece sobre interrupção de aulas presenciais em universidades e escolas particulares. Muitas dúvidas de alunos e pais, por isso a gente está na linha com o diretor-presidente do PROCON, Jalil Frache. Muito bom dia para o senhor. Bom dia, Yolanda. Bom dia, Ítalo. Bom dia aos ouvintes da Rádio Rio Mar. Estou aqui para tirar dúvidas e esclarecer alguns pontos nessa relação de consumo que tem tido muitos abalos nesses últimos 15, 30 dias. Doutor, nossa primeira dúvida é: os pais podem solicitar uma suspensão de contrato ou um abatimento na situação que a gente está nesse mês de março? Veja bem, eles podem negociar com a instituição de ensino, sem dúvida alguma. Inclusive, a orientação do PROCON é que seja negociado entre o consumidor e o fornecedor de serviço, direto, essa negociação direta, de forma, mas o que o PROCON entende hoje? Que não há ainda de se falar em suspensão do pagamento das mensalidades. Por quê? No período de férias, eu vou explicar de forma clara para os ouvintes, no período de férias a gente não paga mensalidade normalmente? Uhum. Pois é, então não tem aula. É a mesma coisa, seria como se fosse um adiantamento das férias. O que é que tem que ter um compromisso da instituição? É de compensar esse tempo que está parado. Caso fique muito tempo parado e não tenha tempo hábil de compensação, aí a gente pode falar em suspensão de pagamento de mensalidade, abatimento, bolsa de estudo, em diversos aspectos que pode ser negociado da instituição com os consumidores. Como ainda é prematuro falar que esse tempo não pode ser compensado, até porque tem as férias de julho, tem o fim do ano, e então, dessa forma, tem como se proceder com essa compensação das horas de aulas que não estão sendo prestadas. Então, não poderia se falar ainda em suspensão do pagamento da mensalidade, tendo em vista também que quando voltar ao normal, à normalidade, provavelmente no fim de abril, como foi colocado hoje pelo
pelo governador na live, a gente vai ter sábado, domingo, que são custos que as instituições não estavam programadas a ter. Então, eles não estão tendo esse custo agora, mas terão mais para frente. Terão a fase de compensação. No em julho, por exemplo, que as aulas estariam paradas, agora vão estar funcionando. Então, é uma compensação. Dessa forma, a gente entende que ainda é cedo para se falar em suspensão do pagamento da mensalidade. Inclusive, hoje saiu uma notícia no Globo.com falando que o Bolsonaro suspendeu a obrigatoriedade de dias mínimos do ano letivo, mantendo a carga horária. Então, a carga horária pode ser semestral ou anual. Na semestral tem 6 meses para cumprir. Acredito eu que se restaria prejudicada a semestral, tendo em vista o prazo, né? Se nós não tivemos aula em janeiro, nós não tivemos aula agora em março, não teria 2 meses para frente para se postergar, entraria no próximo período. Mas no caso das anuais, as prestações de serviço educacional de forma anual, 12 meses, ainda teria tempo hábil para se fazer essa compensação. Agora é necessário que, atendendo a lei de anuidade de escolares, atendendo toda a legislação, que entre num consenso, de forma pacífica, de forma justa, que não pese para ambos os lados. Nós estamos ao vivo com o diretor-presidente do Procon Amazonas, Hélio Frasch, esclarecendo sobre essas interrupções de aulas presenciais em universidades e escolas particulares. Agora, caso o governo federal venha autorizar a redução de salários, no caso de as escolas particulares aderirem, então, a essas reduções na remuneração dos professores, essa diminuição pode impactar também o consumidor? Olha, veja bem, a questão da redução de salário é uma questão trabalhista, seria em virtude de leis vinda do governo federal. Então, eu acho que não é bem a seara do consumidor na qual a gente se insere. A prestação de serviço ao ser contratada, ela deve ser executada. O que está ocorrendo no momento é uma suspensão na prestação de serviço, tendo em vista a pandemia. A pandemia não foi dada causa nem por parte das instituições e nem por parte dos consumidores. Daí esse conflito de entendimentos, onde se visa equacionar de uma forma equilibrada e justa. Por que equilibrada e justa? Porque o papel do órgão é justamente esse, é o equilíbrio na relação de consumo. Seria injusto com a instituição se todo mundo parasse de pagar, e é injusto com o consumidor porque ele não está tendo serviço prestado. Como a própria lei de anuidade de escolares coloca, que de instituições, né, de ensino, seja superior, médio e fundamental, a mensalidade ela nada mais é do que o rateio mensal da contraprestação contratada. Você contrata 6 meses no caso de universidades e faculdades semestrais, né, e 12 meses no caso de escola e algumas outras faculdades. Esse contrato ele é diluído em mensalidades para que fique menos pesado para o consumidor. O valor da mensalidade ele nada mais é composto por um planejamento de custo da escola, da instituição de um modo geral, onde esse custo ele é rateado por aluno e por mês. Esse custo entra água, luz, salário de professores, produtos de limpeza, enfim, todo o contexto que sustenta a estrutura e a prestação de serviço. Nesse termo, o serviço está suspenso agora. Então, uma negociação que seria uma flexibilização contratual entre o consumidor e o fornecedor é perfeitamente viável. Por ainda se tratar de uma paralisação prematura e ser permitido uma compensação futura, nós ainda não entramos nessa negociação com o sindicato. Mas hoje eu estive conversando com a doutora Sheila Andrade, ela é promotora da Promotoria do Consumidor, ela já está também nesse sentido de postergação das aulas, entendendo da mesma forma. Então, o entendimento nacional veio da Secretaria Nacional do Consumidor, que é vinculado ao Ministério da Justiça. Nós somos vinculados ao Ministério da Justiça, ao Sistema Nacional de Defesa do Consumidor. Então, o entendimento deles hoje é esse. Pode ser que pode ser que amanhã veja, olha, vai ter 3 meses de pandemia, não tem 3 meses do ano para frente para compensar, nós temos que equacionar isso. Como será equacionado? Pode depender de uma medida provisória do presidente, de um decreto do governador, pode depender de diversos fatores, mas no momento a forma que está sendo procedimentada é essa. Não há ainda uma necessidade de suspensão do pagamento da mensalidade, tendo em vista a possibilidade futura de compensação. Agora, muitas instituições estão desenvolvendo plataformas alternativas para a prestação de serviço, como plataformas digitais, aula pela internet, YouTube, enfim, diversas. Não é uma obrigatoriedade, mas é uma forma que ela tem para cumprir com essa carga horária. O que ela não pode deixar de cumprir é a carga horária. A carga horária que está no plano didático pedagógico tem que ser cumprida ao longo do período contratado, seja 6 meses ou 12 meses.
Ela pode utilizar de plataformas adicionais, diferentes, como as tecnológicas, ou ela pode compensar para frente. O senhor citou essa questão de readequação, né, dessas aulas que algumas são feitas online. Para quem geralmente frequentava esses cursos presencialmente e agora está assistindo de maneira online, pode pedir o barateamento, já que essa entra mais ou menos naquele programa de educação à distância, pode pedir esse barateamento da mensalidade ou não? Veja bem, poder pedir, pode. Se vai ser concedido, é uma discussão. Acredito que isso seria uma discussão em âmbito judicial, a concessão ou não desse abatimento, tendo em vista que as plataformas tiveram um custo para serem criadas. Eles não estão prestando serviço da forma que foi contratado. Eles prestavam de forma presencial, tiveram que fazer um investimento para prestar o serviço de forma alternativa para que o consumidor não seja prejudicado. Então, veja bem, nós estamos no meio de uma crise. Todo mundo tem uma participação nessa crise. O consumidor, por ser a parte mais vulnerável, deve ser defendido e não pode ser prejudicado. E, em contrapartida, temos a questão econômica, a geração de emprego, de renda, que está se contrapondo à questão do direito do consumidor. Então, nós temos que ter equilíbrio nessa negociação. O que nós colocamos é que as universidades têm um equilíbrio em entender o lado dos alunos, muitos são autônomos, esses autônomos não estão tendo renda, eles também não querem ficar inadimplentes, por isso que se suscitou essa questão da suspensão do pagamento. Então, que tenha uma flexibilização no contrato, a gente indica que a própria universidade converse com o aluno, que o aluno chegue, exponha a situação financeira dele, para que eles tenham o dinheiro todo mês de uma forma correta, não tem que suspender o pagamento. Por que ele vai suspender se ele pode pagar? Agora que eles não podem. A gente tem que ter um pouco de equilíbrio e bom senso nesse momento para entender que são diversos direitos que estão em jogo, diversos interesses sociais, econômicos, políticos, e a gente não pode simplesmente fechar os olhos para apenas um. Nós temos que entender a coletividade como um todo e, dessa forma, a gente orienta que as universidades sejam mais flexíveis com seus alunos, as escolas sejam mais flexíveis, a ponto de entrar no consenso. A gente entende que, nesse momento, ela não está tendo custo, por exemplo, com energia, com água, como ela teria se tivesse em aulas normais, mas o custo do funcionário. Então, seria uma possibilidade a mensalidade ser reduzida. Pode. Isso é uma flexibilidade contratual que pode ser negociada entre o próprio consumidor e a própria instituição. Agora, a suspensão total do pagamento da mensalidade ainda assim é muito prematuro, porque ainda teria tempo hábil de criar-se mecanismos de fazer com que esse serviço seja prestado a contento. A gente sabe que não está sendo prestado no momento, mas ele tem um plano didático-pedagógico que deve ser observado, isso é atendido de forma legal. O MEC disponibiliza número de horas-aulas, número de dias-aulas. Hoje o presidente utilizou a questão dos dias-aulas, mas não das horas-aulas. Então pode ser que você tenha em um dia mais horas para compensar. Enfim, a escola vai poder fazer esse ajuste até o presente momento. Ainda não tem uma legislação que vede essa cobrança, que suspenda de fato. O que está sendo aplicado é a questão do bom senso mesmo, tanto das universidades quanto dos consumidores, de negociar. A gente fomenta essas formas de negociação, de pacíficas, para evitar o judiciário. Vamos também evitar abarrotar o judiciário com mais processos, tendo em vista que nós temos também o PROCON para essa plataforma. Estamos com atendimento de fato suspenso no momento, de forma presencial, o que dificulta um pouco essa interlocução. Mas os canais de atendimento estão disponíveis no site do PROCON, nas redes sociais do PROCON. O consumidor pode ter acesso, entrar, fazer sua reclamação, que ele pode ter certeza que está sendo dado encaminhamento às suas reclamações. É claro que não temos como ter uma conciliação no momento, até pelo motivo da pandemia, evitar contágio, proteção, isolamento social, tudo determinado em virtude do que é colocado pelo governo federal, pela OMS, pelo Ministério da Saúde e também pela SUSAM, Secretaria de Saúde do Estado do Amazonas. Então a gente tem que obedecer, de fato, essa sistemática que está sendo colocada, conter e o mais rápido poder voltar às nossas atividades normais. Ok, então 11 horas e 53 minutos. A gente agradece as informações fornecidas pelo diretor-presidente do PROCON Amazonas, Jálio Frade, esclarecendo sobre as interrupções das aulas presenciais às universidades e também nas escolas particulares. Obrigado. 11h53 e a Prefeitura de Manaus orienta a população que observe com maior rigor ainda a necessidade de manter o isolamento social a partir da confirmação de 2 óbitos de residentes da cidade. O secretário Marcelo Magaldi fez uma atualização das informações sobre as ações da Prefeitura para conter o avanço do novo coronavírus.
Nós estamos entrando hoje no dia 20 de casos confirmados de coronavírus aqui na cidade de Manaus. Há 20 dias, portanto, que estamos enfrentando uma verdadeira guerra, uma batalha muito grande, e várias ações da Secretaria Municipal de Saúde e da Prefeitura de Manaus estão sendo tomadas para que nós possamos minimizar o impacto da chegada desse vírus que é altamente contagioso aqui na cidade de Manaus. Queria destacar algumas medidas que foram tomadas, como a contratação de recursos humanos, reforço às nossas unidades de referência. Eu queria citar alguns dados importantes, porque nós estamos também no meio da campanha de vacinação. Queria esclarecer que, inicialmente, hoje nós já vacinamos mais de 64 mil pessoas até o dia de ontem. Então, é um resultado muito significativo. A vacinação das pessoas que fizerem um cadastro pelo site ocorre simultaneamente em todas as zonas da cidade, por meio dos distritos de saúde. Mais de 142 mil pessoas preencheram o formulário disponibilizado pela Censa para vacinação. O cadastro foi encerrado no último sábado, mas quem não tiver conseguido pode enviar mensagem para o endereço de e-mail imuniza@pmm.am.gov.br. Jornalismo com credibilidade. E o Jornal Rio Mar e Notícias, primeira edição, encerra aqui. Com a apresentação na voz de Yolanda Mendes e Ítalo Bianco. Operação de áudio de Emerson Miranda. Coordenação de jornalismo de Gessilene Salles. E o jornalismo da Rádio Rio Mar volta então amanhã às 5 da tarde com Bruno Elander e Gessilene Salles, na verdade, hoje ainda. Para você, uma excelente quarta-feira e nós nos encontramos amanhã pontualmente, também 5h30 da manhã. Até lá. Até lá. Jornal Rio Mar em Notícias. Jornal Rio Mar em Notícias. Oferecimento Amazonas Energia. Juntos avançamos.